Bem, estou gravando. Boa noite a todos. Meu nome é Thaís, eu vou me apresentar melhor daqui a pouquinho. A gente tem aqui a Carol também. Dá oi, Carol. Boa noite a todos. A gente veio então hoje fazer um webinar sobre como lidar com interrupções, que é um tema, a gente conversou bastante sobre ele e a gente estava achando engraçado como é um tema que todo mundo sofre com ele, né? É um tema que hoje em dia parece que a gente não vê tanta aplicação prática, tantas dicas assim voltadas para esse assunto, então a gente achou interessante fazer um webinar sobre isso. A gente trouxe muitas dicas legais, algumas informações, alguns dados sobre interrupções, né, que a Carol vai apresentar, e eu espero que vocês curtam bastante esse webinar e que vocês tirem bastante proveito. Depois, ele está sendo gravado, depois a gente vai disponibilizar no YouTube e eu também vou fazer um post no blog. A Carol vai me ajudar com um mapa mental. E é isso aí. Vamos começar então. Vocês conseguem ver a minha tela? Tá tudo certinho? Minha tela aparece para você, Carol? Tudo ok. Tá bom. Tá Então, perfeito. obrigada. Vamos lá então. Vamos lá, pessoal. Apresentação. Oi, pode falar, Carol. Eu só dei boa noite para quem está entrando agora que não tinha escutado. Bom, vamos lá então. Uma breve apresentação de quem somos nós, né? Meu nome é Thaís Godinho. Eu sou autora no blog Vida Organizada. Acho que todos vocês me conhecem, porque é através do blog vocês chegaram aqui. E eu gostaria de introduzir vocês à Carol, a Carol que faz parte do Vida Organizada, é a primeira vez que a gente faz um trabalho público assim juntos, é um grande prazer. Queria que ela se apresentasse para vocês conhecê-la. Por favor, Carol. Bom, para aqueles que estão entrando agora, boa noite novamente. Sejam muito bem-vindos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Está sendo um prazer enorme participar desse webinar com todo mundo. Acredito que vai ser uma troca muito interessante de experiências, de conhecimentos. Como a Thais falou, eu sou a Carol, sou organizadora profissional, faço parte da equipe do Vida Organizada, sou instrutora de cursos de organização e produtividade e, assim, super apaixonada, tanto por organização quanto produtividade e por todos os temas que envolvem esse assunto. Da minha experiência, eu já vivi tanto no meio corporativo quanto educacional, hospitalar, ou seja, vivenciei todo e qualquer tipo de interrupção que vocês possam imaginar. Então, acredito que por esse motivo nós vamos ter uma troca bem rica a respeito desse assunto. Mas antes de começar o tema propriamente, eu gostaria que vocês agora se apresentassem. Vou pedir para vocês escreverem aí no chat a resposta para 3 perguntas que vão aparecer aqui na nossa tela. Que dificuldades vocês enfrentam com relação às interrupções? Que tipos de interrupções vocês mais vivenciam no dia a dia de vocês? E quais são as expectativas para esse webinar? Vou dar 2 minutos para vocês colocarem aí no chat para a gente poder dar continuidade no tema. Vamos lá? Obrigada, Vanessa. Sim, todas, especialmente do meu time e do meu chefe. Obrigada. Kalinka, olá, Kalinka. Telefonemos a todo instante sem necessidade de urgência. Essa é uma das mais. Interromper a atividade e não conseguir retomar. Isso, a gente vai ver isso aí. O porquê que a gente não consegue retomar. Organização pessoal, profissional, muitas interrupções, baixa produtividade. A questão de retornar ao trabalho no mesmo ritmo, né? Vocês vão ver que não é só vocês, não, viu? Isso é Uhum. uma questão que afeta todo mundo. Perca a concentração. Ah, Liliane! Pessoas que preferem contato pessoal, meio de comunicação. Mensagens de todos os lados. Nossa, muito bom. A gente vai trazer dicas para
tudo isso que vocês estão falando, viu? Muito bom. Obrigada a todos que estão participando aqui, colocando para a gente no chat. Expectativa de encontrar caminhos novos. Sugestões vão ter, Antônio. Vamos ver se vai conseguir chegar aos caminhos, novos caminhos. Mas acredito que sim. Bom, vamos continuar então, né? Então vamos começar. Saber se eu sou a chata? Não sei, Kalinka. Eu acho que não. Essa é uma pergunta que a gente constantemente se faz às vezes, viu, Kalinka? Com Mas eu também acho que certeza, não. porque parece que só a gente, né? Bom, vamos lá então. Legal, obrigada pessoal por compartilhar. Acho que a gente vai conseguir tratar de vários temas que vocês citaram aí, com muitas dicas bacanas. Então, interrupção, como vocês já podem perceber, afeta todo mundo, em todos os lugares. O pessoal diz que só o monge no Himalaia não tem interrupções. Eu ainda assim tenho minhas reservas. A gente vai ver por quê. É um assunto tão comum e tão presente na vida das pessoas que, assim, tem um monte de cientista estudando esse assunto. Existe uma área da ciência chamada ciência da interrupção, só para tratar desse assunto. Os cientistas já chegaram à conclusão que interrupção é tão frequente que a gente não tem dia de trabalho. O que a gente tem é minutos de trabalho que vão durando todo um dia. Um absurdo, né? É. Os dados são surpreendentes. As pessoas perdem, em média, 2 horas do dia só lidando com as interrupções. Somado a isso, a gente acaba perdendo mais 28% do tempo só para tentar retomar o que estávamos fazendo, que é aquilo que várias pessoas já colocaram no chat, né, que é o grande problema. A gente vai falar disso também. Os pesquisadores também chegaram a algumas conclusões, que a gente, numa hora, por exemplo, podemos ter cerca de 4 interrupções por hora. Talvez vocês estejam pensando assim, Carol, você não conhece meu chefe, eu tenho muito mais do que isso. O que na verdade acontece é que nessas pesquisas eles acabaram eliminando 2 tipos de interrupções. Porque senão, se eles considerassem tudo, microinterrupções, interações e as distrações, nós teríamos apenas 3 minutos de trabalho sem interrupção. Se levar Tem em ideia do que conta é as isso? notificações de WhatsApp, tudo aí que o pessoal recebe no celular, com certeza daria mais de 4 interrupções, às vezes por minuto aí, né? Nossa, com certeza. Por que eles desconsideram? Porque as microinterrupções, aquelas que levam menos de 2 minutos, elas acabam não trazendo nenhum efeito para a gente. E as interações, que são interrupções, mas que têm a ver com o assunto que você está trabalhando no momento, também não trazem tantos malefícios, diferente das distrações, que são aquelas interrupções que não tem nada a ver. Por exemplo, você está super concentrada trabalhando numa planilha e aí vem o seu colega falar do jogo de domingo, entendeu? Então, por isso que eles consideram que nós temos cerca de 4 interrupções por hora trabalhada, que é uma média já bem razoável, né? Eu falei, lembra do monge, que eu falei que eu tinha minhas reservas em relação ao monge lá no pico do Himalaia não ser interrompido? Por quê? A gente normalmente pensa em interrupção, a gente pensa no quê? No celular que toca, no colega de trabalho que vem interromper, no chefe que chama a cada 5 minutos, no e-mail que toda hora estoura na nossa tela, no cara do carro da pamonha que passa aqui na rua naquele momento que você está mais focado com o seu trabalho, com o seu estudo. Mas, na verdade, além dessas interrupções, a gente tem um outro tipo de interrupção. Então, agora eu queria falar para vocês dos 2 tipos de interrupção que existem. Quais são eles? Nós temos o externo, que é a grande maioria, né? 66% das interrupções que acontecem são externas, e elas são bem velhas conhecidas nossas. As pessoas que não são as maiores interrupções que a gente tem na vida, porém são as que demoram mais para ir embora, as que mais demoram para acabar.
Temos as notificações, essas sim são as mais frequentes na nossa vida, notificação do celular, do e-mail, do Facebook, o telefone que não para de tocar, nem uma colega aqui falou. E o ambiente. O ambiente é aquele, a buzina, o vizinho que fica falando do lado da sua sala, né, lá no trabalho, o carro da pamonha que eu já falei, enfim. Alguns cientistas nem consideram o ambiente, mas a gente sabe que existe e que atrapalha bastante, principalmente naqueles locais que a gente trabalha todo mundo junto, acaba atrapalhando bastante. Porém, tem um outro tipo de interrupção que a gente quase não leva em consideração, que é a interrupção interna, que é a interrupção que o monge lá no pico de Himalaia pode sofrer, que é aquela interrupção que nós mesmos causamos. Elas representam 44% das interrupções que a gente tem. É um número bem alto, se a gente for parar para pensar. É aquela interrupção que a gente tem de estar trabalhando, de repente, em uma planilha super importante, de repente lembra que tem que ir comprar não sei o que no mercado, ou então lembra que alguma coisa muito mais importante deveria estar sendo feita naquele momento. Daí você quer parar e largar tudo e fazer outra coisa. É isso, né, Carol? Exatamente. E ninguém falou isso ali, ó, no chat, né? Uhum. Agora eu quero ver. Com certeza alguém vai falar, putz, lembrei, eu faço isso muito comigo. Os cientistas não sabem por que a gente faz isso. Por que a gente interrompe a nós mesmos. Olha lá, tá vendo? Apareceu, mas sou eu. A toda hora. Mas a verdade é que a gente faz. E a gente nem percebe. Então a gente não toma nem consciência que estamos nos interrompendo. Até aqui tudo bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Ah, agora apareceu, olha lá, tá vendo? Sou eu, pensamento acelerado. Tá tudo bem até aqui? Podemos continuar? Poxa, cara, você falou que todo mundo sofre interrupção o tempo inteiro, até o monge lá do pico do Himalaia. Então, para que eu vou me preocupar? Não é melhor eu unir ao meu inimigo interrupção e seguirmos juntos vida fora? Seria fácil se a interrupção não causasse problemas para nós. Todos vocês já perceberam alguns dos problemas que a interrupção causa, não é mesmo? E esses cientistas, quando eles começaram a estudar as interrupções, eles começaram a perceber outros problemas. Um deles, vocês citaram aqui, várias pessoas citaram, que é a questão de retomar o que estava sendo feito. Alguns trabalhos dizem que a gente leva quase 21 minutos para retomar a tarefa interrompida. Quando eu li quando eu vi essa pesquisa também, Carol, eu fiquei impressionada, porque eu fiquei pensando assim, imagina só você que trabalha, sei lá, com um alerta do seu e-mail ligado, ou então com notificações no seu celular o tempo inteiro. Aí você está trabalhando. Se você demora 21 minutos para você recuperar a sua atenção, isso significa, muito provavelmente, que você não se concentra em nenhum momento do seu dia. Essa é a grande verdade. Porque a todo tempo, se você fizer as contas aí do intervalo de 21 minutos, você fica, então, trabalhando o tempo todo desconcentrado. E aí a gente já começa até a entrar um pouquinho em alguma das dicas que a gente vai dar depois, né? Exatamente. Obviamente, isso vai variar, né? Vai variar de acordo com o que você estava fazendo, se era algo muito denso, que necessitava de muita concentração, e vai variar de acordo com o tipo de interrupção que você sofreu. Mas mesmo assim, eu acho 21 minutos muita coisa. Sim. E além disso, o que a nossa tendência a fazer a gente estava lá, fazendo a minha planilha financeira, super concentrada, veio meu colega, me interrompeu para perguntar quais eram os meus planos para a Páscoa, bati um papo, 5, 10 minutos com ele, na hora de eu retomar, eu não vou ter foco para retomar minha planilha lá financeira, super cheia de cálculos e funções. A tendência é eu fazer o quê? Eu fugir e fazer outras duas tarefas quaisquer, por exemplo, resolver que eu vou checar os meus e-mails, para depois eu voltar ao que eu estava fazendo. Ou seja, a gente dá uma volta tremenda para tentar retomar o foco, ou seja, totalmente improdutivo. Com certeza. Prestem atenção a partir de agora para ver o que vocês acabam fazendo em relação a isso. Além disso,
as pessoas, quando elas sofrem interrupções, elas começam a sentir e reportar aumento de estresse, uma sensação de frustração porque não consegue trabalhar, isso todos nós já sentimos, não é verdade? Com certeza. Aumento da carga de trabalho, mesmo que na verdade não tenha aumentado a sua carga de trabalho. A sensação que você tem é que você tem mais coisa para fazer, que você não está dando conta do recado, que você está sendo pressionado, então tem a pressão, e que assim você está gastando uma energia imensa, um baita de um esforço para conseguir terminar aquilo. Por isso Olha até... quanta coisa ruim que uma interrupção pode causar na gente. Pode falar, Thaís. Não, desculpa. Por isso que muitas vezes a gente acaba percebendo, acho que todo mundo já teve a experiência de trabalhar em um escritório ou trabalhar fora e ter a abençoada oportunidade de trabalhar um dia em casa. Porque quando isso acontece, o contraste é gigantesco. A gente fala assim, puxa, se eu trabalhasse sempre home office, eu acho que eu conseguiria resolver o que eu tinha para fazer em uma semana em um dia, porque a gente experimenta essa sensação de não ser interrompido o tempo todo como a gente é quando a gente está no escritório, por exemplo. Mas isso não quer dizer que em casa isso também não vai acontecer. Depois você se acostuma e você tem as suas próprias interrupções. Mas Ou o pessoal de casa se acostuma e exato, começa a querer te interromper o tempo inteiro. exatamente. Mas quando você tem essa oportunidade de trabalhar, não só em home office, mas quem viaja a trabalho, que tem a oportunidade de trabalhar sozinho, consegue perceber como o nível de produtividade aumenta simplesmente porque consegue trabalhar focado nas atividades. E é isso mesmo que você falou, Carol, porque a gente tem a impressão que está trabalhando mais, mas não é. É porque é tanta interrupção que isso acaba sobrecarregando a nossa mente e ao mesmo tempo a gente, por não conseguir retomar o foco, demora mais para fazer as atividades que demorariam muito menos tempo, né? Exatamente. E essa sensação, né, essa sensação ruim de sobrecarga, a gente já sabe, todo mundo já sabe o que o estresse causa no organismo. Então, põe isso a longo prazo. O quanto isso pode ser prejudicial. Por isso que a gente tem que aprender a lidar com as interrupções. Não é só aceitar como um problema da vida. A Amanda acabou de comentar que ela já foi interrompida no meio do webinar. É, Amanda, é a vida. Mas você vai aprender a lidar com isso. Vamos falar das dicas então? Vamos lá. Dicas para Ah, uma lidar coisa com. interessante. Não, deixa eu falar só essa do Ah, tá procrastinar, bom. rapidinho. Todo mundo adora procrastinar, né? Você entra no Twitter, que tem de texto lá, 7 dicas para lidar com a procrastinação. Quando se trata de interrupção, a gente nunca procrastina. Raramente a gente procrastina. O É telefone verdade. toca, a gente atende. O e-mail apita, a gente vai olhar. Nós somos ótimos para atender a interrupção. E o pior é que, na maioria das vezes, a gente sabe o que a gente faz? A gente para o que está fazendo para lidar com a interrupção, conclui a interrupção para depois voltar ao trabalho anterior. É fora de série, né? Eu fiquei abismada É, é. quando eu descobri isso, e pior que é verdade. É tão comum que chega a ser chocante. Fora de série. Vamos lá às dicas. A gente selecionou algumas dicas bem práticas para que vocês possam usar assim que saírem do webinar. É claro que, né, nem tudo vai funcionar para todo mundo, mas a ideia é que vocês prestem atenção nas dicas e vão adaptando a realidade de vocês. Muito provavelmente vocês vão usar como base alguma coisa que a gente falou aqui e adaptar, personalizar para o dia a dia de vocês. Isso que é muito importante, Sim. tá? Para começar, óbvio, não poderíamos nós, apaixonadas por GTD, deixar de falar de quem? De quem? Do David Allen, né? Claro, para quem não conhece, desenvolvedor, quem desenvolveu o método GTD, que a Thaís e eu tanto gostamos. E Por o que que, nós vamos começar? o que é bem legal, Carol, é que esse material que ele fala de interrupções, assim, eu acho incrível como muito do GTD é simples bom senso, né? A gente só coloca, ele só coloca em palavras aquilo que a gente fala, mas é claro. E o que o David Allen ele recomenda, assim, ao lidar com interrupções, ele tem 3 estratégias, e elas podem parecer bom senso e são, mas de fato é legal a gente ter isso como alternativa, porque às vezes a gente não se permite fazer certas coisas. A primeira sugestão que ele dá para você lidar com interrupções é você, em primeiro lugar, você saber que as interrupções acontecem. Você não sabe
quando as interrupções vão acontecer. Você sabe que elas acontecem. Então, assim, é importante também você ter em mente, eu na minha casa, quando eu trabalho, eu sei que o período que o meu filho está na escola, eu vou ter menos interrupções do que quando ele não está. Assim como você, quando está trabalhando, você sabe que você pode ter mais interrupções quando o seu chefe chega depois de uma reunião, do que quando ele está em uma reunião, quando ele está fora, viajando. Então a gente tem que ter essa noção de que dá para saber quando a gente é mais ou menos interrompido e que as interrupções sempre acontecem. Então a primeira sugestão do David Allen é realmente você, tendo consciência disso, deixar um tempo livre do seu dia para abrigar essas interrupções. Não que você vai falar assim, não, das 2 às 4 eu vou deixar livre para interrupções. Não é isso, né? Não é isso que significa. A ideia é que você não pode planejar 8 horas do seu dia de trabalho. Você tem que deixar algumas horas livres para essas interrupções. E a quantidade de horas que você vai deixar varia muito do tipo de trabalho que você tem, da natureza do seu trabalho. Porque é claro que se a natureza do seu trabalho for atender clientes, for atender pessoas em uma recepção, for atender chamados, for trabalhar num plantão de emergência, é diferente da natureza do trabalho de uma pessoa que trabalhe fechada num escritório, ou que trabalhe em home office. Enfim, é diferente. Então, cada um tem que encontrar a porcentagem diária aí de horas que seriam deixadas livres para abrigar essas interrupções, de modo que isso não atrapalhe o que você se planejou a fazer naquele dia. Isso é uma dica muito importante assim que o David faz, que parece bom senso, mas eu não vejo a maioria das pessoas fazendo dessa forma. O pessoal quer planejar um dia inteiro cheio de reuniões e ainda acha que não vai ficar até mais tarde respondendo e-mail ou fazendo qualquer outro tipo de coisa. As interrupções vão acontecer, os imprevistos e as outras atividades continuam aí para você fazer, mesmo com essas interrupções chegando. E a outra alternativa que ele dá para você lidar com a interrupção, essa que já é mais pontual, que é a seguinte: se você está fazendo alguma coisa, está trabalhando, aí chega, sei lá, seu chefe ou alguém, ou te telefonam e te solicitam alguma coisa, claro que você que tem que avaliar o grau de urgência daquilo. Mas o mais recomendado é que você capture, ou seja, que você escreva, você pega o seu bloquinho, sua caneta, escreva o que foi solicitado para você, porque aí você não é interrompido tanto. Você volta, termina o que você está fazendo, aí você pega aquilo e lida com aquilo que você capturou. Porque pode ser que essa urgência possa ser resolvida amanhã, por exemplo, né? Você vai avaliar isso na sequência, mas pelo menos você não termina de fazer aquilo que você está fazendo. E aqui a gente também tem que diferenciar urgência de emergência, não é verdade? Porque isso é diferente também. Bom, e aí a outra alternativa que o David dá, a terceira alternativa, é você simplesmente se isolar quando você precisar. Então, se isso depende das possibilidades de cada um, é claro. Mas trancar a porta, passar a fita amarela da polícia em volta da sua mesa, é você realmente se isolar do mundo para conseguir terminar alguma atividade sem ser interrompido. Desligar, tirar o telefone do gancho. Tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso pelo menos uma vez na vida. E em alguns casos, pode valer a pena fazer isso de vez em quando, para você conseguir terminar alguma coisa que você não pode ser interrompido. Porque, querendo ou não, a gente vai acabar fazendo isso quando a situação se tornar urgente. Então, não deixe virar urgente para você ter que fazer isso. Né? Faça como uma prática. Não é ruim você falar não para as interrupções. Não é ruim você não atender o celular. O mundo não vai acabar. Né? Então, assim, claro que você não pode fazer isso sempre. É só naqueles momentos que você não pode realmente ser interrompido. E eu gosto muito de uma frase que eu li num livro certa vez que fala assim: você não tem como você ser egoísta às 5 horas da manhã. Então você tem que encontrar os horários que você vai ser menos interrompido. Eu não estou dizendo para ninguém acordar muito mais cedo, nem dormir menos, nem ficar acordado até tarde, mas em alguns casos avalia se você não pode encontrar saídas para estudar, especialmente estudos, eu vejo isso acontecendo. Pessoal que não tem tempo, não consegue se concentrar às 8 horas da noite com aquele barulho de prato na cozinha, mãe chamando, esposo chamando, enfim, filho pequeno. Tenta ver se você consegue achar uma alternativa de horário para você conseguir se concentrar pelo menos em alguns momentos do dia. Essas são as dicas do David para nós. Para nós.
Em relação às interrupções externas, antes, Vanessa, depois, daqui a pouquinho eu respondo a sua pergunta, tá, Vanessa? Não esqueci ela não, ela tá ali. Em relação às interrupções externas, o que a gente pode falar para vocês de dicas? Primeiro, Thaís já falou um pouco, mas eu vou reforçar, conheça o seu trabalho. E aqui a gente falando trabalho, mas pode ser o fluxo da sua casa também, o ritmo da sua casa, do seu dia a dia. O que a gente quer falar com isso? Você tem que aprender a visualizar o ritmo do seu dia. Ah, Carol, você não tem ideia. É a interrupção atrás de interrupção onde eu trabalho. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que tem momentos do dia ou da semana que são tranquilos, mais tranquilos, que você vai poder encaixar alguma atividade que precise mais de concentração. Então, é aprender a ler o ritmo, entender o fluxo das pessoas que te interrompem. Então, você vai começar a perceber quem te interrompe mais, quem te interrompe menos. Em que momento do dia ou em que momento da semana as interrupções acontecem mais, tipo, sexta-feira à tarde, que tá todo mundo louco para resolver todos os problemas, enfim. Então, conheça o seu trabalho. É. Ai, Carol, dá trabalho isso. Poxa, você falou que a dica era Mas é a prática. sua vida, você tem que ter um pouco de Mas trabalho é com isso. importantíssimo isso. Porque a partir dali, você vai já conseguir esclarecer um monte de coisas que vão diminuir as interrupções. Carol, fala um pouquinho da sua experiência na área da saúde, porque eu acho que tem muitos leitores, ouvintes nesse caso hoje, que tem essa dúvida também, né? A gente já viu alguns comentários no blog do pessoal da área da saúde que tem bastante dificuldade com isso. Você poderia falar um pouquinho da sua experiência? Claro, claro. Ó, já trabalhei em UTI, tanto cirúrgica quanto de pronto-socorro. E trabalhei em enfermaria também cirúrgica, Nossa. pós-cirúrgica. Trabalhei de manhã, tarde e noite, ou seja, conheço todos os ritmos possíveis. Tem lugar, eu acho que não tem lugar que seja mais, como é que eu vou falar? Que o fluxo seja mais inconstante que no hospital. Mas mesmo assim, você consegue perceber. Por exemplo, na minha rotina, eu sabia, eu tinha algumas atividades que eu precisava realizar todos os dias, ou uma vez por semana, que eram administrativas, mas que eu não poderia deixar. O mais importante, obviamente, era atender os pacientes, mas tinham coisas que eu precisava fazer e tinham que ser feitas numa frequência. Só que eu percebia o quê? Que assim que começava o plantão, ou muito cedo, ou próximo da hora do almoço, e principalmente no horário de visita, eram momentos que eu conseguia trabalhar sem ser interrompida. Então eu aproveitava aquele momento e o pessoal já até sabia. O pessoal só vinha me interromper se fosse caso de vida ou morte mesmo. Porque eles sabiam que naquele momento eu estava aproveitando para fazer as tarefas administrativas que precisavam ser feitas. E aí eu agrupava todas elas. Fazia já tudo de uma vez e aí ficava à disposição, entre aspas, né? Mas conseguia dar andamento no dia de acordo com as necessidades, com a urgência ou não urgência dos casos. Então, assim, mesmo num ambiente mais inconstante, mais caótico, você consegue perceber. É só uma questão de você ter de gastar, entre aspas, porque para mim é ganhar tempo, percebendo as nuances do seu trabalho, as nuances do seu dia a dia. Então, ajuda bastante. Uma coisa que ajuda, vou falar um pouquinho da minha experiência, até estava conversando hoje com a Carol sobre isso, que eu percebi que para mim não funciona, por exemplo, marcar compromissos, reuniões na sexta-feira à tarde. Porque eu sei que esse é o dia que eu, Thaís, recebo mais ligações, interrupções, etc. E eu acabava ficando estressada. Daí eu falei, poxa, por que eu tô ficando estressada com uma coisa? Deixa eu pensar melhor sobre isso. E aí eu realmente decidi que não marcaria mais reuniões naquele horário, aquele período que eu sofro mais interrupções, que muitas pessoas me ligam, acho que todo mundo fica nessa ânsia de resolver as coisas antes do final de semana, não sei o que acontece, na sexta-feira, é que nem final de ano. Mas eu percebi isso e simplesmente tomei essa providência. É fácil dizer não? Não é fácil, mas é o que a gente fala, né? O preço de dizer sim é muito mais caro do que de dizer não. Então você tem que aprender a impor esses limites para vocês. Mas eu não quero comer nenhuma outra dica que a gente vai falar aqui, Carol. Peraí. A gente vai falando, né? A gente Vai vai uma colocando coisa tudo junto. vai ligando a outra. Ai, ai. Essa segunda tem tudo a ver com o que o David já falou, que é É, planejar. Planejar significa tanto você criar horários, não perturbe, horários para você focar,
Assim como, que eu acho que é mais importante ainda, você, a pessoa que lida com muitas pessoas, que é um gestor, por exemplo, ele começar a planejar momentos para conversar com aquelas pessoas que precisam dele, que obviamente vão interromper o dia de trabalho. Sim. Então você começa a fazer agendamento com essas pessoas, bloquear a agenda 1 hora para trabalhar em projetos e informar a sua equipe que naquele momento você vai estar trabalhando num projeto. Planejar, que nem eu fazia, que eu normalmente, se não acontecesse nenhuma emergência que eu chegasse para atender a pessoa com a mochila nas costas, eu sabia que aquele primeiro horário do começo do plantão era tranquilo. Então, eu me planejava para realizar as tarefas administrativas. Assim como há muitos anos atrás, quando eu trabalhava em recepção, também tinha um horário, que era aquele horáriozinho antes dos clientes começarem a chegar um atrás do outro, que eu conseguia fazer todas as atividades administrativas que eu precisava. Então, já ficava planejado. É. Não adianta, você precisa planejar e testar. A Thaís testou a questão de deixar a sexta-feira mais livre para atender as interrupções, deu certo. Então, você precisa, de acordo com a sua necessidade, ir testando o que funciona e o que não funciona. E algumas coisas tem que aceitar de acordo com a natureza do seu trabalho mesmo. Como você falou, se você tem o dia que você trabalha numa recepção, você tem uma horinha antes dos clientes chegarem para você se planejar, você tem que se planejar para fazer algumas coisas nesse horário. Não adianta depois você ficar lá durante o dia estressada, porque quer terminar uma planilha, quer terminar o que quer que seja, enquanto o cliente está chegando, o paciente está chegando. Então, assim, realmente conhecer o seu trabalho e programar esses horários que você vai ter menos interrupções, ou então, nesse caso, nenhuma, né? E realmente bloquear sua agenda para fazer essas coisas. Não tem Em casa jeito, né? também. Em casa também, né, É, gente? Aproveitar o horário que os filhos estão na escola, ou que, sei lá, o marido foi fazer alguma atividade, que você não vai ter interrupção. Isso vale para qualquer situação. A gente está falando mais de trabalho porque é o mais comum, mas isso vale para qualquer situação. Outra dica, seja seletivo. Você tem que aprender a distinguir as interrupções. E assim, escolher qual que você vai aceitar e qual você vai dizer não. Entendeu? Uma coisa é, vamos usar o mesmo exemplo do hospital, uma coisa é a enfermeira interromper o médico, você é médico, você está num procedimento, a enfermeira te interromper falando, olha, o paciente do leito tal está com uma dor no pé. Tem uma questão X, você conhece o paciente, você vai selecionar se aquilo é tão importante o suficiente para você parar aquele procedimento que você está fazendo para ir ver o paciente ou não. Totalmente diferente da enfermeira chegar e falar assim, então, doutor, paciente do leito tal está tendo uma parada cardíaca. Então, você não precisa distinguir, aí é uma urgência, já não é mais nenhuma interrupção. Então, você tem que exatamente. aprender, durante o seu dia a dia, a distinguir as interrupções. Se você sabe que aquele teu colega sempre vai vir te interromper com coisas que não vão te agregar nada, começa ou a dizer não, ou eu já vou pulando para outra dica, porque eu não me convenho, entendeu? Normal, normal. Ou aprenda a ser objetivo. Então, É, assim, se você não quer dizer não, ou não aprendeu ainda a ser seletivo, então aprenda a ser objetivo. O colega chegou, você já vai falando para ele, então, eu tenho 1 minuto, eu estou super atarefado, estou aqui pegando fogo. O exatamente. Você tem que, que que você se precisa impor, de mim? porque até se você se permite sempre parar tudo que você está fazendo para atender a pessoa por menos urgência que tenha o assunto, você está treinando a outra pessoa que esse comportamento é aceitável, digamos assim. Então é importante estabelecer limite. Bom, a gente está entrando no aprender a dizer não, Carol. Total. E aquela frase que a Thaís postou essa semana resume tudo. Tim Ferriss, quem interrompe precisa aprender a esperar. É Exatamente. fato. É uma questão. Eu vejo como uma questão de respeito. A Kalinka está escrevendo aqui, eu sou a chata da história. Eu não vejo como chatice, Kalinka. Eu vejo como questão de respeito, de impor Com limite. certeza. Então a gente tem que aprender a dizer não. A nossa cultura é muito contrária a dizer não, né? Nossa, se a gente diz não é porque a gente é antissocial, que a gente é As chato, que é pessoas levam pro egoísta. lado pessoal também, né? Mas a gente tem que aprender a dizer não. Educadamente, ninguém vai chutar ninguém porta fora. Mas É, aprender a dizer não e conseguir pautar. Porque não é não por não, é não porque nesse momento eu estou fazendo um projeto importante. Olha lá, já estão até dizendo aqui, tem um sério problema em dizer não. Tem que ir treinando, não é fácil, obviamente.
Depende da pessoa, principalmente se é uma pessoa que você tem muita ligação, é difícil você falar não, mas tem que ir treinando. E o bom, eu acho que uma forma boa de você dizer não é você ter com que argumentar. Olha, não posso te dar atenção agora porque estou fazendo isso, isso, isso. Eu acho que é Exatamente. uma saída boa, Arthur. Começa a treinar isso, ter sempre uma justificativa para É, dizer não. especialmente para quem lida com chefe, com gestor, etc., uma saída para dizer não é o seguinte: ah, ok, você quer que eu pare o que eu estou fazendo para atender isso que você está me trazendo agora. Eu estou trabalhando nisso aqui, que a gente já tinha estabelecido que é uma prioridade e tudo mais. Você acha que eu devo parar isso aqui que eu estou fazendo para atender essa demanda nova? Ou isso pode esperar eu acabar o que eu estou fazendo para eu começar a fazer? E aí o seu próprio gestor vai falar assim, não, não, então termina esse aí primeiro, depois você faz. Ou então ele fala, não, para realmente, faz esse aqui que é o mais importante. No final das contas, infelizmente, a gente tem que, mesmo que a gente não concorde com a decisão do gestor, ele está ali para isso, a gente tem que confiar na decisão dele. Mas você tendo o argumento, como a Carol falou, você apresentando esse argumento para ele, você divide a responsabilidade da decisão também. Porque, para falar a verdade, os gestores, por mais bem intencionados que eles sejam, por mais organizados que eles sejam, eles não têm ideia da quantidade de demandas que eles trazem para os funcionários, para a equipe. Você que tem que mostrar para eles. Então, se você. E aí já começa a entrar um pouquinho na questão de você ser uma pessoa mais organizada, né? Saber quais são os projetos que você tem em andamento e outras questões que a gente entra aqui já voltadas para a organização como um todo. Mas você tendo essas prioridades claras para você, você consegue apresentar isso como uma ferramenta de negociação com o seu gestor, realmente. Agora, eu vejo assim duas questões. Eu acho que para quem é parte da equipe e tem um gestor, é mais complicado, porque realmente depende da decisão do gestor. Mas se você é o gestor e você é muito interrompido pela sua equipe, então talvez seja o momento também de não só aprender a dizer não. Ai, Carol, não sei se eu vou entrar em outra dica aqui, desculpa. Não só em dizer não, mas também você Ai, parar para ter um entendimento geral da situação e pensar por que essa pessoa está me interrompendo tanto? Será que ela não está precisando de mais treinamento? Será que ela não está precisando de mais orientação? Será que ela não está precisando de mais comunicação da minha parte? Daí você vai buscar soluções de comunicação, né? Então, às vezes, as interrupções, elas podem ser resultado de uma falta de comunicação do gestor com a equipe. Então, assim, nos dois lados a gente consegue ver que a interrupção muitas vezes é só um efeito, ela não é a causa do problema, né? exatamente. E outra coisa em relação ao não, Arthur, se você tá assim, é tão difícil falar não, dá uma contrapartida. Olha, agora eu não posso. Você quer me mandar um e-mail a respeito do assunto? Ou podemos agendar um período? Então você diz um não agora, mas se põe à disposição a ajudar mais para frente. Mas a ideia seria realmente você se comprometer a dizer não com aquelas coisas que não têm a ver com o seu momento, com as suas prioridades, enfim. E tem uma dica bem legal também aqui, Carol, que a gente listou, que é a questão de você se antecipar ao interruptor. Então, muitas vezes a gente já sabe que a interrupção vai acontecer. A gente já sabe. Ai, olha só, o meu chefe, a gente tem que entregar um projeto no dia 17. E até agora ele não falou nada. Eu tenho certeza que lá pelo dia 12 ele vai vir aqui e falar para eu fazer tudo de última hora. Se você sabe que isso vai acontecer, então você já tem que se precaver com relação a isso. Seja proativo, vá atrás do seu chefe para conversar, tenta adiantar algumas coisas, já deixa livre ali a sua semana do dia 12, então, para você abrigar esse projeto que vai entrar. O que a gente não pode é deixar a nossa responsabilidade de lado nesses casos. Não pode colocar a culpa nos outros pelas interrupções sempre. É aquilo, a gente sabe que as interrupções ocorrem, mas muitas vezes a gente consegue se antecipar ao próprio interruptor. A gente sabe que alguma coisa vai acontecer, a gente tem que se antecipar para nossa sanidade mental mesmo, né? Exatamente. Se você conhece o seu trabalho, você consegue perceber quem são as pessoas que mais te interrompem, você já consegue também. Lembra aquela questão do agendamento? É uma forma de se antecipar o interruptor. Porque você vai começar a educá-lo a se preparar para aquele momento da reunião. E lá ele vai pôr todas as dúvidas, todos os problemas dele. Então você está se antecipando ao interruptor. Você vai diminuir a frequência com que essa pessoa vai te interromper. Ou você sabe que aquele teu colega de trabalho vai te interromper para ficar falando da novela, do final da novela,
terminou lá, sei lá, qual canal. Big Você já Brother. dá um jeito, você já chega com o cara, sei lá, desesperada, se antecipa nessa questão também. Olha, no momento eu não posso falar tal. Então tem que ficar esperto. Tenta se antecipar a todas as Já situações dá uma que leve podem vir a te cortada, né? interromper. Quando o colega vier. E aí a gente entra até em umas dicas pontuais que a gente enumerou aqui, né? Que, por exemplo, se você tem cadeira na frente da sua mesa, na sua sala, isso é um chamariz para interruptor. O cara chega lá na sua sala, já senta, não quer saber o que você está fazendo, fica lá olhando para sua cara, já começa a perguntar, ah, e a fulana, hein? Oh, e a gente vai almoçar lá no Outback, não sei o quê, e daí fica lá eternamente, passando tempo, como se nada mais fosse mais importante do que estar naquele momento, né? Então, tenta evitar deixar cadeiras na frente da sua mesa para já não ter esse problema. Deixa as cadeiras empilhadas num canto e o dia que você precisar para uma reunião estão ali. Mas E nem é chama a complicado. pessoa para sentar, pelo amor de Deus. A pessoa chegou, trata ela em pé e muito objetivo. Olha, tenho 2 minutos. O que é urgente? O que você precisa de mim? Você Outra pode me mandar isso por e-mail? Outra Muito tática bem objetivo. legal, assim, para lidar, se na sua empresa você costuma fazer bastante reuniões virtuais, você pode aplicar essa técnica. Ela é bem safadinha, essa técnica, que é a seguinte: você fica com o fone de ouvido, né? E aí vai alguém te interromper, daí você faz assim, ó. Aí você faz assim, só um minutinho. Oi, pois não, eu tô numa conferência. Aí a pessoa fala, não, não, pode terminar, e vai embora. E geralmente essa pessoa não volta. É incrível. As pessoas que fazem esse teste, elas dizem que isso funciona muito bem. Então, e a própria questão do fone de ouvido pode ser usado para o bem também. A questão, se você trabalha em um ambiente muito barulhento, o pessoal atende telefone, ou fica indo para lá e para cá, ou conversa muito em voz alta, pode ser legal você usar o fone para colocar barulho branco de fundo também. Barulho branco é aquele barulho tipo barulho de ventilador, é um barulho que fica bem de fundo, barulho de chuva, esses barulhos costumam cortar o som do ambiente. Então, mesmo que tenha muito barulho, isso não te desconcentra, porque fica aquele tsh na sua orelha e você não se desconcentra, né? E tem Gente, vários. Pode falar, Carol. eu ia falar que esse eu tenho que confessar que eu não acreditava que esse negócio funcionava. Ah, Aí é? fui eu um dia para Starbucks lá na Paulista, bem vaziazinha, né? Bem cheia. Sentei lá, botei que esse bendito esse ruído branco, olha, eu vou falar, funciona. Eu em vez de colocar o barulho do ventilador, eu pus um de chuva, parecia dali uns minutos, parecia que eu não estava mais na cafeteria, estava super Engraçado. focada e só com aquele barulho. É impressionante como funciona. E aí, para colocar esse barulho, existem. Se você buscar por barulho branco ou white noise, que é o termo em inglês, no Google, aparecem vários sites que tem isso. E para quem gosta também, no YouTube você encontra vídeos com esse áudio, no Spotify, que é aquele serviço de streaming de música, você também encontra. Então tem Tem bastante alternativa. aplicativo também. Tem aplicativo no celular, com certeza. É isso aí. A Vanessa está falando aqui para aqueles que falam demais, a gente fala que a segunda linha está tocando. Essa é boa É também. a tática do fone adaptada. Muito Exatamente. bom. Aí a gente. Outra, Oi, pode falar, cara. imagina. Eu ia já pular para o outro aqui, para o lugar mais reservado. Lembra que o David falou de trancar a porta, né? Principalmente a gente que trabalha, quando trabalha em aqueles escritórios abertos, ou fica muito barulho, você não está conseguindo se concentrar, procura um lugar mais reservado dentro das possibilidades. E quando eu leio isso aqui, eu lembro, não sei se vocês já leram um livro chamado A Única Coisa. Se não leram, por favor, procurem, comprem É e ótimo. leiam, que é muito legal, vale muito a pena. É um livro Ele sobre. dá o exemplo, ele conta a história de uma secretária que leu o livro dele, enfim, e ela determinou que, assim, ela ia usar 4 horas do dia de trabalho dela num projeto específico, porque aquilo era a coisa mais importante para ela. E aí ela avisou todo mundo que a partir daquele dia, de tal hora a tal hora, ela não queria ser interrompida. Resolveu? Não, claro que não. E aí ela tentou de todo jeito e não conseguia. A única solução que ela encontrou foi ir para um lugar mais reservado. Foi para uma sala de reunião e se trancava lá a bendita das 4 horas. Vocês não vão acreditar. Ela levou apenas uma semana, para conseguir educar todo mundo. E a partir dali, ninguém mais interrompia o trabalho dela naquele horário que ela tinha pré-determinado.
que eu trouxe isso? Além de, obviamente, exemplificar a dica, para mostrar que às vezes a gente acha que é muito difícil. Ah, não, as pessoas não vão aceitar, as pessoas não vão respeitar. Não leva uma semana. O que é uma semana para educar as pessoas que ela não ia mais atender nenhum chamado naquele horário? Então, vale a pena a gente tentar implementar alguma coisa e mudar a cultura, né, do nosso trabalho, a cultura do nosso dia a dia. E falando em mudar a cultura, Carol, acho que a gente chegou na hora da gente tocar na ferida, que é a questão das notificações. Olá, Vanessa, é para você essa, hein? Você Essa é para perguntou essa, é para você. falar um pouquinho sobre essa questão de notificações de e-mails, redes sociais, celular, WhatsApp, etc. E acho que a recomendação geral aqui, tanto minha da Carol, vai ser sempre desligar as notificações e estabelecer frequências de leitura, frequências de verificação dessas notificações. A gente sabe que hoje em dia muitas pessoas trabalham recebendo demandas pelo WhatsApp, por exemplo, e muitas por e-mails. Mas não é nada saudável a gente ficar com a caixa de e-mail o dia inteiro aberta, com o celular o tempo todo ali pipocando alguma notificação pra gente ver. Porque, assim, uma coisa é a gente ver uma notificação, sei lá, do nosso chefe que mandou uma pergunta importante. A outra é ficar vendo lá que chegou a enésima mensagem do grupo da faculdade que você já se formou há 15 anos e o pessoal fica mandando mensagem naquele grupo. Eu sei que dá pra silenciar grupo nesses casos, mas, assim, nem sempre o que a gente silencia, quer dizer, nem sempre dá pra silenciar tudo que, por exemplo, você vai silenciar seu chefe? Não, né? Mas nem sempre que ele entrar em contato com você vai ser uma coisa urgente. Então, essas notificações ficam entrando. E como a gente viu lá no começo, a gente demora 21 minutos para se concentrar de novo depois de uma distração. Imagina com essas notificações. Então, realmente, as nossas recomendações são essas, de você deixar as notificações desligadas e ver tanto o WhatsApp quanto notificações de redes sociais e e-mails em intervalos específicos. Quer falar um pouquinho, Carol, sobre isso? Não, eu faço isso, de verdade. Eu normalmente trabalho 1 hora e meia, celular virado. É, eu faço. Se vocês olhassem, ele está aqui, é do lado, virado, com a tela para baixo, silenciado. Dou uma pausa de 15 minutos, aí eu olho e vejo que tem, que não tem. E o e-mail só 2 vezes por dia. Não mais, só se tiver, assim, alguma coisa que está acontecendo que eu sei que a pessoa vai entrar em contato e que eu preciso estar ali, eu entro mais uma vez, 3 vezes, mas no máximo 2 vezes por dia. Sim. Quem nunca fez isso, faça. Depois me conta. Teste. Depois escreve pra gente e conta qual é a sensação. A sensação é muito boa de você não ter mais notificação tocando, pipocando. Você de repente E ganha um assim, silêncio que você nem lembrava mais que existia na sua vida. Um silêncio que dá uma paz mental. Assim, você fala, caramba, tá esquisito isso aqui, não tem mais notificação no meu celular. Mas e não é. por favor, tire notificação do Facebook, do Instagram, e Twitter, e qualquer rede social. Tira todas aquelas notificações. Vocês não precisam ficar pipocando o dia inteiro quem curtiu a sua foto, quem comentou a sua foto. Se eduque a ter horários para olhar isso. É, Isso já é uma diminuição da interrupção tremenda. Lembra que eu falei que a maior interrupção que tem, a interrupção mais frequente que existe é a de notificações. Então, imagina o quanto que você já vai diminuir o nível de interrupção no seu dia a dia, já tirando isso. E ninguém morre, tá? Ninguém morre. Se for caso de vida ou morte, vão te achar. com Ninguém vai certeza. morrer porque você não leu o WhatsApp em 5 minutos, ou porque não respondeu o e-mail em 2 horas, tá? É isso aí. E mais uma vez também é a questão de você conhecer o seu próprio trabalho, né? É claro que é aquilo, quem trabalha com o pessoal de TI, que trabalha com chamado, então tem que ficar o tempo todo lá realmente com Skype ligado e tudo que for ligado. Então isso é diferente. O que a gente está dizendo aqui é para a maioria das pessoas, né, que usa o celular, usa redes sociais de uma maneira que não é para trabalho. Se você recebe muitas mensagens e o seu trabalho se resume a atender essas mensagens, é uma coisa. Mas no geral não é. O que a gente vê são as pessoas completamente absorvidas pelo seu próprio celular o tempo inteiro e ficam trabalhando, o celular acende do lado, elas pegam, dão uma olhadinha, e isso acaba com o foco e faz com que você demore para retomar o seu estado de concentração. Então é a isso que a gente está se referindo nessa dica aqui. A gente sabe que ela é polêmica porque as pessoas estão com uma cultura
de trabalhar reativamente, assim, respondendo e-mail assim que chega. E o problema não é nem você responder o e-mail assim que chega, mas é que aí você termina de responder todos os e-mails, quando você volta para a caixa de entrada já está lotado de novo, porque todo mundo te respondeu. Então isso gira um círculo vicioso que ninguém faz mais nada além de responder e-mail. Não é saudável isso. Né? A gente tem outras coisas mais importantes para lidar, até mesmo demandas que chegaram por e-mail, que você tem que trabalhar fora do e-mail, mas você consegue porque você não sai dali. Então tem que quebrar esse ciclo, né? E com o celular sem comentários, tirar notificações totalmente, a melhor coisa. Ai, Carol, mas eu não consigo ficar sem olhar. Então, põe o celular dentro da bolsa. Põe dentro da bolsa, em outra Põe carregando em sala. outro cômodo, né? Tente. Teste, sabe? Teste. A sensação que você vai ter é muito maior. A sensação de alívio vai ser muito maior. Você está Exatamente. viciado nesse negócio. Então, dê um voto de confiança pra gente. É isso aí. A gente falou muito do pessoal de TI, pessoal que trabalha com pedido. Então, uma solução também para que o pessoal pare de você ter que gente na sua mesa te interrompendo pedindo serviço, gente no telefone, gente no Skype. Cria um sistema de recebimento de solicitações e só aceite as solicitações por aquele sistema. Essa dica é muito Porque boa. primeiro que vai organizar por ordem de chegada, que vai facilitar muito para você. Obviamente, você vai olhar a questão de urgência. E segundo, que vai parar das pessoas te abordarem o tempo inteiro e te interromper o tempo inteiro para que você consiga trabalhar nas solicitações. Então, Você uma boa avisa ideia é você que ter um você, por sistema. exemplo, eu só recebo solicitação por e-mail. Então, se a pessoa te mandar no WhatsApp e você não responder, em, sei lá, em 10 minutos e ela reclamar, você fala, não, meio oficial de solicitação é por e-mail. Eu faço isso para organizar solicitações, eu peço por gentileza que da próxima vez você faça dessa forma. E aos poucos você vai educando as pessoas. E não tem jeito, sempre vai ter um invocadinho que não vai gostar, vai querer que você atenda de qualquer forma, mas é aquilo que a Carol falou, quem interrompe tem que aprender a esperar. Então, se o cara, além de não respeitar o seu processo, querer que você quiser, ele quer que você responda no formato que ele quer, na hora que ele quer, esse cara não tá certo. Então, até usando a analogia, o que a Kalinka falou, a gente não é chato de querer isso é básico. Então, quem tá sendo chato é a pessoa que tá fazendo isso, e ela tá te desrespeitando. Então, é uma arte de se fazer respeitar também, né? A gente estabelecer processos e pedir, por gentileza, que as pessoas façam dessa forma. Se elas estão solicitando uma coisa de você, elas têm que respeitar a forma certa de solicitar. Não é fácil, eu sei, mas tem que ser assim, senão a gente fica num estado completamente fora de controle. Eu acho que ninguém quer isso. Né? O estresse, aí é o estresse da interrupção e o estresse porque você está sendo bombardeado por todos os lados. Enfim, Exato. pior impossível. A próxima dica, ela serve tanto para as interrupções externas, quanto para aquela interrupção interna, que é tomar nota. O David já falou lá no começo. A pessoa veio e te falou a coisa, você anota e fala, ok, eu vou lidar com isso no momento necessário. Lembra da microinterrupção? O tempo de você tomar nota vai levar menos de 2 minutos. Então, você não vai ter todo aquele processo de ter que retomar o foco, porque foi uma microinterrupção. A gente acaba se aproveitando dessa situação. E você E tira a preocupação da principalmente, cabeça também. exatamente, principalmente quando a interrupção foi feita por nós mesmos. Poxa, eu estava trabalhando aqui na apresentação do trabalho da faculdade e lembrei que eu preciso ligar para minha mãe urgente para ver o que eu preciso levar no almoço de domingo. Toma nota e volta para o seu trabalho. Então, tomar nota é muito importante. Tenha sempre, a Thaís mostrou o bloquinho, ande com o bloquinho sempre. Sempre. Os benefícios de você tirar as coisas da cabeça já vale um outro webinar. Com certeza. Mais uma dica para interrupção interna é a questão de foco, né? Muitas vezes a gente acaba se interrompendo porque perde o foco. Então, uma ideia é você usar músicas para concentração. Não necessariamente o ruído branco, mas pode ser música, por exemplo, quem gosta de música clássica, a música barroca, que os estudos dizem que ela ajuda na concentração. Então, é um som que não é para você ficar cantando junto e tirando a sua concentração, é para exatamente o contrário, para ela te bloquear todo o resto do foco e você conseguir focar somente naquilo que você está fazendo. E, inclusive, diminuir a falação da nossa cabeça, né? Essa interrupção, os macaquinhos, eu sempre lembro dos macaquinhos falando aquelas ideias do dele.
Ah, Carol, eu não gosto de música barroca, eu não gosto de Bach, não gosto de Vivaldi. Comigo funciona muito bem jazz instrumental. Às vezes eu não quero ouvir, eu gosto muito de Bach, de música barroca, enfim, mas às vezes eu não clima. Eu ponho jazz instrumental, funciona bem. Então procura algo mais instrumental que você goste, se você não quiser usar música barroca, e teste. Faz muita diferença. Outra coisa que funciona muito bem comigo é canto gregoriano. Gente, canto gregoriano para mim, nossa, vai ao foco total. Esqueça o resto do mundo. Bota no fonezinho e ó, manda ver na concentração. Eu gosto de E música clássica também, e uma coisa que pode ser um pouco menos ortodoxa, assim, pode ser até gerar estranhamento para algumas pessoas, eu gosto muito de ouvir metal. Eu acho que tem algumas bandas, especialmente se você pegar umas vertentes tipo black metal, ai gente, eu sei. Mas assim, se você pegar umas vertentes mais pesadas que fica quase um barulho branco de fundo, assim, fica um negócio muito de fundo. E você não fica prestando atenção em letra, nada, você só fica ouvindo, e aquilo gera uma espécie de barulho branco, né? Apesar de ser black metal, mas você consegue também. Eu me concentro muito se eu coloco música pesada pra ouvir de fundo, assim. Também vai um pouco meu do. conhecimento de metal é muito pouco, mas eu sei que tem algumas bandas que têm por base coisas da música barroca mesmo. Então, quer dizer, tem Exato. total coerência o que você está falando aí. E Bom, por fim, porque já estamos no nosso horário, é. seja você o exemplo. Pelo amor de Deus, hein? Não vão me fazer passar vergonha. Para de interromper o povo sem necessidade e não fica distraindo os outros, hein? Seja você o exemplo que você quer ver no mundo, já dizia o Gandhi. Exatamente. Exato. Acho que isso é o principal, até mesmo para você se colocar, para você se dar ao respeito, você tem que respeitar os outros, senão não adianta nada você falar assim, só me manda solicitação por tal canal, mas aí você fica loucamente ligando e pedindo coisas para os outros, ninguém vai respeitar, né? Então isso é básico, não fazer com os outros o que você não gostaria que fizesse com você. O Dalton está compartilhando com o pessoal aí um canal do YouTube de White Noise. Não sei se está indo para É todos, eu vou bacana. jogar no chat aqui, obrigada, viu, Dalton? A E gente tem 5 minutinhos, antes de Carol. darmos tchau para vocês, eu quero jogar aí uma lição de casa para vocês. A gente falou muito de dicas, dicas mais práticas para o dia a dia, mas em alguns momentos vocês viram que nós falamos de duas palavrinhas, que foi foco e limite. Então eu quero deixar aí de lição de casa para vocês começarem a pensar nessas questões. O quanto vocês estão tendo foco no dia a dia? O quanto vocês estão presentes? Quem estava aqui realmente presente nesse webinar? 100% aqui participando. Então, a gente precisa começar a pensar nessa questão do foco, que numa progressão, ela vai ajudar a gente a diminuir essas interrupções internas. E começar a pensar na questão do limite. Será que nós estamos pondo limite no mundo? Ou nós estamos só recebendo tudo que o mundo manda e aceitando e colocando nas nossas costas, colocando nas nossas costas sem dizer não? A Thais tem uma frase muito boa sobre limite aí, Thais. Manda. Você sempre fala. Qual, Carol? Que O será? mundo Do mundo? O mundo é. que o mundo O mundo não. não para de trazer coisas pra você. Você tem que colocar limites pro mundo. É essa? É essa mesmo. Eu adoro essa frase. É isso Você aí. tem que colocar limite no mundo. Então, eu vou deixar de lição de casa para vocês pensarem. Eu quero, obviamente, que vocês aproveitem muito esse material, que vocês coloquem no dia a dia. Se puder dar um feedback para a gente, vai ser muito bacana. Mas quero que vocês pensem também como é que está o foco de vocês e o que vocês estão colocando de limite para o mundo. É isso aí. Bom, a gente tem aqui. A gente está chegando ao final mesmo, a gente tem só mais uns 3 minutinhos no máximo. Então, eu até queria perguntar para você. Em primeiro lugar, agradecer a presença de vocês. Muito legal que vocês tenham reservado um tempinho no dia de vocês para participar de um webinar sobre isso. Acho que tem grandes ganhos. A gente sempre tem alguma coisa a aprender, né, sobre esse tema. Alguém tem alguma dúvida adicional que gostaria de tirar? Se quiser enviar nesse momento que a gente vai fazer o encerramento aqui, aí a gente responde na sequência. Podem ir enviando, tá bem? Aqui na caixinha de questions. E aí, nesse meio tempo, enquanto o pessoal manda, Carol, a gente poderia falar um pouquinho sobre o nosso curso, né? Que vai ser em abril. Perfeito.
Pessoal, em abril a gente vai ter um curso que a gente vai explorar não só interrupções, a gente vai além, vai se aprofundar nessa questão das interrupções, mas também vai falar de muitos outros assuntos. O curso se chama Aprenda a se planejar e executar com significado. Então a gente vai aprender como fazer um planejamento que não seja prejudicado pelas interrupções e pelos imprevistos do dia a dia. A gente vai aprender como saber que o que a gente está fazendo no dia a dia é a coisa certa, na hora certa, como que a gente se planeja para o dia, para a semana, para o mês. Enfim, é um curso que a gente está fazendo com muito, muito carinho, que ele está sendo muito bem preparado. A gente está fazendo mesmo assim, né, a quatro mãos. Então, é muito legal essa parceria que tem a Carol e eu aqui, a gente trabalhando juntas nesse curso. Então, quem tiver interesse, a gente tem as inscrições abertas até o dia 12 no site, no vidaorganizada.com. Tá bem? A Calica já está pondo o que ela quer, hein? Gente, vamos lá. A gente está com Obrigada, Livi. O inscrição. pessoal está sem dúvidas aí, ó. Eu tô. Ó, vou tirar. Ninguém mandou. É isso aí, Antônio. Tira as notificações, isso mesmo. Ó, muito bem. Muito legal. Muito legal, pessoal. Obrigada pela participação de vocês. A gente fica aqui mais uns 5 minutinhos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser enviar, a gente está aqui ainda mais 5 minutinhos. E é isso. Muito obrigada. Vocês estão Muito mandando obrigada. mensagem, estou lendo aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga ter mais outras reuniões como esta. Nossa, muito obrigada, pessoal. Obrigada pelos parabéns. Ó, já tiraram a notificação Tô aí. Isso aí, adorando ler Dalton. isso, gente. Ó, o Dalton também compartilha uma playlist do Spotify, para quem quiser. Isso aí, Suleane, muito bom. Ah, obrigada, pessoal. Foi um prazer mesmo. Eu também adorei. Foi um prazer ter todos vocês aí aqui com a gente.